Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje a gente vai falar de um documento essencial para todas aquelas famílias que vão precisar do processo de inventário após o falecimento do ancestral que deixa bens para sua viúva, para o seu viúvo e seus herdeiros. O documento que a gente está falando aqui é a certidão de óbito, que muita gente não dá importância devida. Veja bem, a certidão de óbito não é apenas um documento em que se diz que fulano faleceu numa determinada data por uma devida causa natural ou não de morte. É um documento que, se você pega a Lei de Registros Públicos, vai trazer muitas informações importantes para o processamento do inventário. E muitas vezes as pessoas desavisadas fazem o registro de óbito sem prestar atenção nos seus próprios interesses ou nos interesses da família. É claro que você não tem muita liberdade para colocar as informações que estão ali que vão precisar estar na certidão de óbito, mas é importante ter atenção para algumas questõezinhas que podem, digamos assim, aprimorar o processo de inventário posteriormente. É claro que depois do falecimento de um ente querido, a gente não vai até o YouTube pesquisar a respeito desse tema para saber qual é a melhor forma de fazer o registro de óbito. Normalmente as pessoas procuram diretamente o cartório, atendem ali as instruções do serventuário que está ali para atender e finalizam o ato. Contudo, toda família brasileira tem que se atentar a alguns aspectos importantes da certidão de óbito para não fazer escolhas que depois venham a ser muito custosas para o processo de inventário e para a família por consequência. Então, uma coisa que é óbvia, que todo mundo vai ter em mente, é a questão da exatidão dos dados. Qualquer incorreção nos dados vai levar a um atraso do processo de inventário. Seja ele extrajudicial ou judicial, a autoridade competente vai mandar retificar a certidão. Tem um caso da minha família, inclusive, em que o óbito ele foi declarado, mas o CPF do falecido estava errado. Bem, isso atrasou aí algumas semanas, não só o processamento do inventário, mas também o recebimento de valores que estavam na conta de previdência privada do falecido. Se não houver uma coincidência entre o CPF, né, do que está ali declarado na certidão de óbito e o CPF que está nessas contas, e o CPF real do falecido, isso vai ensejar a necessidade de uma retificação, e em alguns cartórios isso pode sair até com um valor relevante. Então, é claro que essa é uma circunstância, né? Correção de um dado como o do CPF não é algo assim tão problemático que vá a trazer uma necessidade de correção pela via judicial, né? A correção pela via judicial, hoje em dia, ela é dispensável nesses casos. Mas ainda assim, vale a pena ter uma atenção na hora de declarar o óbito. Lembrando, tá, gente? Quem é responsável pela declaração de óbito perante o cartório, de acordo com a Lei de Registros Públicos, vai ter ali o cônjuge viúvo, né? Ou se ele não existir, os próprios herdeiros, os filhos, acabam tendo que assumir essa incumbência. Tem um rol de pessoas, né, na Lei de Registros Públicos, que eu não vou entrar a fundo, tá? Basta vocês terem essa noção que os parentes próximos eles têm essa obrigação. E vale a pena ter uma certa atenção. Eu vou até falar aqui de duas questões que são importantes. A certidão de óbito, ela traz diversas informações a respeito não só da circunstância do óbito, mas também em relação à prole do falecido e também ao seu local de residência. E em relação a justamente essas duas questões é que eu queria chamar a atenção. Em relação ao local de domicílio, que é declarado na certidão de óbito, isso pode ter bastante influência em relação ao imposto de herança. Sim, o imposto de herança, porque é um imposto estadual e ele é cobrado de acordo
muitas vezes, depende da circunstância, tá, gente? Mas, via de regra, o imposto de herança, e de acordo com algumas leis estaduais, né, o imposto de herança ele é cobrado com base no domicílio do falecido. Então, o que consta ali na declaração de óbito pode servir como base para determinação do domicílio fiscal. Então, assim, se houver a possibilidade de se determinar que o domicílio do falecido é algum estado com uma tributação mais favorecida, é recomendável que se siga esse parâmetro. É claro que, né, na hora do aperto, né, na hora da comoção, na verdade, na hora do luto, né, da perda, é muito difícil fazer esse cálculo. Mas de maneira que é interessante saber de antemão antes que esse evento, né, de perda aconteça. Né? Então, isso é um ponto. Outro ponto é a questão da prole. Eu conheci um caso aqui, que é até bastante interessante, aqui em Brasília, em que a filha que foi registrar o óbito da mãe declarou a prole, né, dessa mãe, inclusive uma das filhas que havia falecido um mês após o nascimento. Ocorre que, né, essa filha que morreu prematuramente, né, precocemente, nasceu há quase 50 anos atrás, numa época em que não havia conferência de documentos, não havia tampouco internet, né, muito menos, aliás, não havia computador e muito menos internet, né, no interior de um estado bastante pobre do Brasil, e naquela época não se preocupava ali com o registro, principalmente de uma criança que morria ali com cerca de um mês de idade, né? Praticamente uma recém-nascida, né? E o que aconteceu foi que na certidão de óbito dessa matriarca ficou constando na prole o nome dessa criança falecida aí há 5 décadas atrás. Bem, qual que é a consequência que isso tem para o processo de inventário? Eu imagino que vocês já devem ter se antecipado, né? Se consta na certidão de óbito que houve aquela filha, você tem que, a priori, fazer a distribuição da herança para aquela filha também. Então, se são 4 filhas, por exemplo, e não existe necessidade de fazer partilha com mais ninguém, 25% do patrimônio dessa matriarca tem que ir para essa filha. Só que a questão é que ela é pré-morta, como se diz tecnicamente, já morreu há muito tempo atrás. Mas e aí? Como que a gente vai fazer essa repartição, né? Sem que essa criança tenha existido, sem que ela tenha deixado prole própria para que possa receber em representação dela? Obviamente não é possível, você tem que excluir ela da partilha e, em vez de ser 1/4 da herança, né, para cada um dos herdeiros, vai ser 1/3 para os herdeiros sobreviventes, né, os que existiam, os que sobreviveram à própria mãe, né, que é o natural que aconteça, né? Qual que é o problema aí? O problema é que o juiz ou então o titular do cartório vai exigir uma prova do falecimento, do pré-falecimento dessa criança, né? Foi declarado ali por uma das pessoas da família, né, de que existe essa prole, e aí na hora do processamento nós temos que provar o falecimento dessa criança. Bem, não tem certidão de nascimento. Essa criança que faleceu há 5 décadas atrás, como eu comentei antes, nasceu num lugar onde não tinha estrutura de cartório, não havia preocupação de registro, então não foi feito o registro de nascimento, tampouco o registro de óbito, então não há como provar o pré-falecimento por meio de documentos simples. Qual que é a consequência disso? Somente procurando o judiciário. Se essa família, por acaso, para contar um pouco mais da história que tornou mais complexa ainda a solução desse problema, se essa família ela se mudou, né, desse estado e foi para um outro estado e, digamos assim, se enraizou, né, nessa outra localidade, imagina agora que ela tem que acionar o judiciário lá da origem, para que haja uma declaração judicial de reconhecimento de que aquela criança faleceu há 5 décadas atrás, etc., de maneira que o processo de inventário
judicial ou extrajudicial possa ter continuidade. Então, o que poderia ter sido feito nessa situação, caso a pessoa que cuidou da declaração do óbito tivesse, digamos assim, mais discernimento sobre essa matéria? Bem, tendo em vista que não haveria prejuízo para ninguém, no lugar dessa pessoa, eu teria simplesmente omitido essa informação da prole, porque sem os documentos, né, de certidão de óbito e certidão de nascimento dessa criança, de um evento que aconteceu há 50 anos atrás, fica muito difícil explicar que focinho de porco não é tomada. Bem, o fato de omitir essa informação não cria prejuízo para ninguém, né, nessa circunstância concreta, tá bom? Não me entendam mal. E a simples omissão daria uma solução adequada para o caso e de acordo com o direito. Na minha opinião, não haveria o menor problema. Só que para isso, né, a gente precisa ter educação a respeito, né, das consequências, a respeito da emissão de determinados documentos, como a certidão de óbito. Fiquem atentos, a certidão de óbito é o documento que vai comprovar o falecimento, que vai comprovar ou que vai pelo menos indicar qual que era o domicílio do falecido. É claro que pode entrar discussão, até mesmo porque pode haver disputa entre fiscos pelo imposto de herança, tá? E também é o documento que vai aparecer inicialmente, né? Claro que pode aparecer filhos que antes não eram conhecidos, etc. Mas é um documento em que inicialmente nós vamos ter ali a prole do falecido, que são os herdeiros necessários, inclusive. Tá ok? E aí, gostou dessa informação? Ela trouxe mais esclarecimento aí para sua família? Então não esquece de dar uma curtida no vídeo, de comentar caso você tenha tido alguma dúvida ou queira apresentar algum exemplo aí pessoal para enriquecer o debate. E também compartilhe, quase que não sai aqui, que a garganta arranhou. Oh, meu Deus! E também compartilhe aí com quem você achar que pode se servir dessa informação. Muito obrigado e até a próxima!